Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Todo mundo preparado para sextar, não sem antes atualizar todos os nossos papos aqui no nosso programa Bem Viver, que está chegando com mais uma edição inédita e fresquinha. Na próxima 1 hora, você sabe, a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, todos os assuntos importantes para pensar numa sociedade mais justa para todo mundo. Então a gente fala também sobre política, economia, política internacional, tudo isso cabe aqui nessa bolsinha chamada Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa jornada que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Invasão de reservas na Amazônia é resultado de sinergia de agronegócio, igrejas neopentecostais e facções, afirma Angela Mendes. Vilão ambiental, fracking está perto de ser proibido em 4 estados brasileiros. Relatório lançado nessa semana aponta a necessidade de sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Integrante da Articulação Nacional de Agroecologia analisa a distinção de recursos pelo governo federal. Concurso Nacional Unificado foi remarcado para o dia 18 de agosto. Confira logo mais o cronograma atualizado. A Ação Nacional do Julho das Pretas tem agenda coletiva com mais de 500 atividades em 23 estados. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. E agora no Bem Viver a gente tem mais uma vez o prazer, a honra de receber Angela Mendes, essa liderança ambiental que conhece tão bem a Amazônia. Claro, ela fala principalmente do Acre, do Rio Branco, dessa região de onde ela se criou, de onde ela nasceu, aprendeu a militar, mas conhece como poucas pessoas esses outros estados vizinhos da região norte. Esteve aí no final de semana passado em Paritins, ali no Amazonas, na Festa do Boi, também recentemente esteve em Belém. Enfim, é uma pessoa que viaja muito pelo Brasil inteiro, mas principalmente dentro da região norte, carregando muito do legado que vem do pai dela, Chico Mendes, essa liderança sindical, liderança seringueira que foi assassinada em 1988, e hoje Angela Mendes é presidenta do Instituto Chico Mendes, então tem essa missão de carregar bastante desse legado, mas também construir a própria trajetória dela por meio de todas essas bases tão bem construídas por Chico Mendes, mas que ela vem reforçando e construindo junto. Bom, Angela, desde já queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, sempre uma alegria poder conversar contigo. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também faz esse mesmo sorriso quando escuta a tua voz por aqui, viu? Nossa, muito obrigada, Lucas. O prazer é meu estar com você e com todos e todas que nos ouvem, né? Perfeito. Angela, um dos assuntos que a gente precisa debater, nem é uma questão que a gente quer ou não, é uma questão que a gente precisa, sobre as eleições. Estão chegando aí, né, daqui a pouco em outubro, eleições municipais em todo o país, prefeitos e prefeitas serão escolhidos, vereadores e vereadoras também, então é um assunto que nunca é tarde, nunca é demais falar a respeito, ainda tem alguns meses, mas a gente precisa começar a se familiarizar com essa questão e entender o que está em jogo. E eu acho que algo que vai nortear de norte a sul do país inteiro são as questões ambientais. Está todo mundo sentindo na pele os efeitos da crise climática, então me parece que as prefeituras, que os candidatos à prefeitura vão precisar trazer essas pautas, e não pode trazer só como discurso de campanha, precisa levar na prática. Mas vamos falar um pouquinho mais da região norte, especialmente do Acre, que vive uma situação muito complicada, passa por uma seca severa. Ano passado foi outra seca severa histórica, então eu queria te ver um pouquinho se você acredita que essa pauta ambiental, a crise climática, melhor dizendo, vai ser sim uma definição de para onde vão os votos, se o candidato que melhor escolher, que melhor apresentar discursos para combater essa crise deve ganhar força, deve ganhar mais votos na hora da eleição. Na verdade, eu acho que, assim, precisa estar. Essa pauta climática, né, de todo jeito precisa estar no projeto, no plano de campanha dos candidatos, né? E se não tiver, a gente tem que forçosamente pressionar para que esteja, porque a gente sabe que nem todos têm esse compromisso, têm essa visão, como também uma boa parte da população também ainda não consegue conectar, né, esses eventos climáticos com política pública.
Então, acho que é um papel muito importante também da informação, de informar como que essas coisas estão de fato conectadas, mas também de mobilização e articulação da sociedade, né, junto a esses candidatos, de estar pautando a construção desses planos, pelo menos o debate, né, sobre a necessidade de se olhar mais para essas situações. De fato, né, a gente está tendo eventos muito críticos em toda a Amazônia. Eu lembro que o ano passado eu participei do TEDx Amazônia, né, lá em Manaus, e Manaus estava numa situação assim de incêndios, né, de queimadas muito grave, e a gente não conseguia enxergar 3 metros à frente. O local em que estava ocorrendo a atividade era as margens do rio Amazonas, assim, e estava seco, estava triste, estava um cenário muito triste, né? Então, não é que, é que precisa, é necessidade que esteja. A gente não pode mais continuar de olhos fechados para a situação que vem acontecendo, né? E a gente precisa se movimentar, ter responsabilidade política, porque uma coisa também não é só se preocupar com o evento eleições, é o pós-eleições também. Como é que a gente monitora, como é que a gente acompanha, né, essas ações, essas políticas. Interessante que eu estava, né, pesquisando sobre alguns projetos de lei. Tem uns rankings muito interessantes sobre projetos de leis, né? Então, eu vi que em 2015 foi apresentado um projeto de lei parlamentar que tratava justamente da transparência sobre promessas de campanha, né? Lógico que não foi para frente, né? Com certeza não interessa para uma parte dos políticos um projeto desse que vá, né, monitorar, que vá olhar para suas promessas de campanha. Então, acho que mais importante do que a gente, talvez não mais, mas tão importante quanto, né, a gente pensar nesse processo eleitoral, né, de provocar uma disputa qualificada entre candidatos que estão pensando nas questões climáticas, nas questões socioambientais, mas é ver o comportamento dessas pessoas após as eleições também, porque eu acho que a gente peca muito nisso, né? Quando a gente não acompanha, tem pessoas que, se você perguntar 1 ano após as eleições quem foi o seu candidato, as pessoas já não lembram, porque também, né, é um cenário complexo, né, de um ciclo em que os próprios políticos brasileiros, aqueles que sempre sobrevivem, né, a partir dos seus interesses, das corrupções, tentam manter esse ciclo de desinformação, né, para que as pessoas, de desinformação, de fragilização e vulnerabilização da sociedade, para que as pessoas sempre estejam, nesse período, dispostas, né, ou necessitadas a negociar seus votos. Então, isso leva a uma situação de que, de fato, né, as pessoas não conseguem sequer, às vezes, lembrar em quem votou, e muito menos ter um mecanismo de acompanhamento, de monitoramento dessas ações de campanha, dessas promessas de campanha, desses projetos de campanha, né? Mas eu acho que é isso também, sabe? Essa é uma parte muito importante, é a gente acompanhar, a gente monitorar e cobrar, cumprir o nosso papel, cobrar a efetivação dessas políticas, dessas promessas de campanha. Sem dúvida alguma. Isso é muito importante, né? Não adianta simplesmente acordar no domingo lá das eleições, fazer o seu voto porque você refletiu sobre isso e aquilo e acabou a sua missão. Pelo contrário, iniciou uma nova etapa, você precisa acompanhar, precisa se inteirar do que está acontecendo, até para entender do que a gente pode cobrar essas pessoas que a gente escolheu, né, Ângela? Porque eu acho que é algo muito importante, é que a gente sabe que o futuro da Amazônia depende muito de quem está governando o país, né? Quem é o ministro do meio ambiente, mas não só da economia, de todas essas áreas
histórias importantes de como estão lidando com essas questões fundamentais, mas a gente também precisa entender que nessa micropolítica, decisões importantes também são tomadas, né? Seja no apoio Sim. para a agricultura familiar, agricultura ribeirinha, apoio à agroecologia. Eu queria te ouvir um pouquinho, então, se a gente também precisa entender que esse combate às mudanças climáticas acontece também nesse micro, dentro dos municípios e não só nas capitais, também nos outros municípios que compõem o estado. É importante também ter essa visão, Ângela, ou na verdade realmente a gente precisa atribuir majoritariamente ao governo federal o combate às mudanças climáticas? De jeito nenhum. Inclusive, a gente precisa partir tendo essa compreensão da nossa própria responsabilidade também. Que as nossas ações também elas são muito importantes e falam muito sobre o que queremos, sobre como a gente pode agir e atuar também para participar ativamente desse processo, né? E a partir daí, logicamente, começar a fazer o debate coletivo sobre ações, né, de adaptação, de mitigação, ações que visem, de alguma forma, combater esses extremos climáticos. A política local, né, acho que assim, prefeituras são Câmara de Vereadores são que nós temos de mais próximos. E o que consegue chegar, aterrissar mais onde os problemas acontecem. Então, eu acho que a responsabilidade de um prefeito e de vereadores, ela é tão grande quanto, né, a de governo federal, a de Congresso. Acho que não há assim, como a gente comparar. Acho que quem está próximo ali, que está vendo as coisas acontecerem, por exemplo, a questão do Acre, né, essas duas enchentes que para a gente era assim algo que normalmente não ocorreria, duas enchentes grandes em menos de um ano, de uma para outra. Quem é que está lá acompanhando? Quem é que está lá às vezes até também passando pela situação? Pode ser um vereador, pode ser o próprio prefeito. Então, quem é que vai ter esse olhar, né, para essas pessoas que foram ali atingidas, né, que políticas públicas essas pessoas vão precisar, que é a retirada, que é colocar essas pessoas temporariamente em abrigos confortáveis, em abrigos com, né, com todo, assim, com o máximo de dignidade possível. E aí, a partir daí, pensar nos planos de mitigação. O Rio Branco tem, mas não efetiva, não implementa esses planos, né? Como que pensa, né, um saneamento básico, um local para onde essas pessoas possam ser deslocadas, considerando que onde elas estão agora sempre vai ter essa ocorrência, um local que tenha dignidade, que ofereça para toda a infraestrutura necessária para essas pessoas viverem com qualidade de vida, né? Isso tem que ocorrer entre as três esferas, né? Estadual, municipal, federal. Acho que essas três esferas elas têm que estar agindo sempre, né, em conjunto, sempre em parceria, independente de que partido é A ou B ou C, mas pensar na população de fato que está ali sofrendo, né, muito com os impactos desses extremos climáticos, né, que de fato não são responsáveis por isso, mas são quem primeiro está sentindo isso. Então, não acho que não há como diferenciar níveis, esfera né, de atuação, né, de política pública. Os três níveis têm que andar em conjunto, e nós, enquanto sociedade, também temos um papel a cumprir, seja nisso, como eu falei, né, seja escolhendo, de fato, pessoas com responsabilidade, com compromisso, seja monitorando, né, essas coisas, inclusive todas as políticas públicas que devem andar juntas, né, de assistência social também, né, como você falou, o governo tem políticas públicas que são incríveis, que às vezes não chega, né, na base, mas que também ajuda a compor esse rol de políticas que podem, de fato, ajudar, né, a transformar esse cenário
que tem sido tão difícil. Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que as eleições estão aí e precisam ser levadas em consideração como uma tarefa séria de cidadania, nós, como população brasileira. Ângela, agora para fechar nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho mais especificamente da região do Acre, mas eu acho que talvez seja um debate que se compreenda para a Amazônia inteira, que é principalmente a influência do agronegócio nas eleições. A gente sabe que é um setor que há muito tempo já vem invadindo essa região aí para transformar tudo em pasto, em transformar todas as florestas em áreas produtivas e produtivas entre aspas, porque a gente sabe que não é onde realmente se consegue mais gerar renda, gerar trabalho isso para o país. Mas eu queria te ouvir um pouquinho se essa chegada, se cada vez mais essa invasão, você sente que acaba influenciando também os próprios eleitores que muitas vezes não tem nada a ver com esse setor. São pessoas que não trabalham, que não atuam, que não são filhos, herdeiros de fazendeiros, mas acabam ali respirando esse mesmo ar, e ar cada vez mais poluído, inclusive também, né? Dessa influência do agronegócio. Você atribui, por exemplo, essa perda de poder que o PT tem conseguido, tem refletido nos últimos anos no Acre, que sempre consolidou governadores, prefeitos em Rio Branco, inclusive, e não vem conseguindo repetir isso nos últimos anos. Você acha que essa perda de território talvez tenha alguma coisa a ver com essa influência do agronegócio, ou talvez não é por aí? Enfim, queria que você destrinchasse um pouquinho como que você acha que esse setor influencia nas eleições. Com certeza, né? Porque o agronegócio investem muito, né? Recurso em seus representantes. Por isso a gente tem hoje, né, a maior bancada, que é a bancada ruralista. Então, define eleições. No Acre, não é diferente, mas a gente tem que olhar também, né, que o que aconteceu nesse cenário bolsonariano aí, né, nesse período das tantas fake news, que fez todo esse trabalho, né, de semear desinformação é, no, na, nos WhatsApps, nas redes sociais. Eu acho que também teve esse cenário, né, como um fator também acho que de perda de força política do PT no Acre, né? Eu acho que foram vários fatores aonde o agronegócio é preponderante, foi preponderante também. Mas não só isso, né? Eu acho que nesse ambiente que circula também o agro, também tem circulado, por exemplo, os evangélicos reacionários, né, os neopentecostais, que têm estado também nos territórios, que têm feito um trabalho, e aqui eu estou falando, não estou falando de generalizando, né, os evangélicos, mas assim, né, algumas denominações religiosas que elas estão fazendo um trabalho de desinformação também, desagregação dos movimentos sociais de base, né? E também acho que a denominação, aliás, a dominação das facções, né? Então, e existe hoje uma relação, quer queira, quer não, existe hoje uma relação que envolve, né, os evangélicos, o agronegócio, as facções criminosas e que estão instaladas em alguns lugares muito específicos, né? E principalmente agora nas regiões de fronteira. Esses segmentos se uniram, né? Estão unidos aí para fazer um trabalho que é a invasão, né, da reserva, loteamento, que é o assédio, né, dos jovens, né, no uso da droga, no uso e no tráfico da droga, né, e as igrejas evangélicas também que entram nesse contexto, também desmobilizando os movimentos, né, acho que numa sinergia aí, esses três segmentos que têm, de fato, tem se tornado um cenário, assim, muito complicado para a gente que está lá nas bases. E isso acaba também chegando nesse campo, né, da política, porque a gente tem municípios do Acre em que né, tem faccionários que têm uma forte relação também com a Câmara de Vereadores, assim como tem evangélicos também né, que fazem, mantêm essas relações. Então, são relações que são complexas,
mas são perigosas e interferem sim, né, nessa conjuntura política, não só do Acre, mas da Amazônia como um todo. E não interferem de forma positiva para a gente, né? Sempre na defesa dos seus interesses próprios. Ângela, então só para fechar, uma última questão, eu gostaria de saber se você acredita que seria necessário, seria importante talvez uma atuação do governo federal, ou melhor dizendo, do presidente Lula, não do governo federal, mas do presidente Lula nesse debate das eleições. A gente viu ele, por exemplo, recentemente aí participando de eventos com Guilherme Boulos aqui em São Paulo, com Eduardo Paes no Rio de Janeiro, não era exatamente, né, um comício, até porque não poderia, a gente ainda está na fase pré-eleitoral, mas você acredita que seria importante, interessante para essa disputa eleitoral que o presidente Lula estivesse presente nesses próximos meses de maneira mais enfática ao lado de candidatos da ala progressista, seja em Rio Branco, outras cidades do Acre ou talvez até na Amazônia como um todo? Eu acho que sim, o presidente Lula, né, apesar de que o nosso cenário na Amazônia é desesperador, né, a gente só tem um governo que tem uma relação com a esquerda, que é o governo do Pará, o governador do Pará, que também é um governador, né, que é muito pragmático, não tem nenhum compromisso de verdade com pautas muito importantes, como a pauta socioambiental, embora nesse período pré-COP venda uma imagem de governador verde, mas as populações lá sabem, né, as pessoas lá sabem que não é nada disso. Mas eu acho que é importante o presidente Lula fazer essa rodada, assim. Eu acho que traz mais uma animação, né, traz mais uma expectativa para a população, porque é um governo que dialoga, né? Acho que poderia estar anos-luz, mas dentro do cenário que a gente tem, do que foi deixado de prejuízo, né, na Amazônia. As políticas públicas implementadas durante seu governo têm sido importantes, né? E eu acho que a presença dele fala do compromisso desse governo com essas questões. Acho que sempre é muito bom ter a presença física, né? Tá certo, então. A gente vai acompanhar como que vai ser essa mobilização. Como a gente comentou, as eleições estão chegando em outubro, às vezes parece uma imensidão. Realmente, 2, 3 meses é muita coisa, ainda mais no cenário político, mas se a gente não se mobilizar desde já, se envolver com esse tema, quando a gente vê, já vai estar acontecendo e não vai ter mais tempo para se mobilizar, para realmente defender as pautas que interessam, ainda mais no momento tão crítico, por exemplo, como as mudanças climáticas que a gente vem falando e debatendo, e a gente trouxe esse assunto agora com a liderança Ângela Mendes. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço, Lucas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente aproveita para lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua iniciativa regional, na sua rádio comunitária, educativa. Vai ser uma alegria imensa saber que o nosso programa está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias colocam o nosso Bem Viver na sua grade para tocar por aí. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que a gente te ensina, tem o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Você já ouviu falar de fracking? É uma palavra estrangeira, mas olha, tem muito a ver com uma realidade que está acontecendo no Brasil. Calma que a gente vai explicar direitinho o que é isso. Bom, na prática é chamado de fraturamento hidráulico e é utilizado para extrair petróleo ou gás natural. O método é considerado um vilão do meio ambiente e a gente vai explicar o porquê. O fracking é feito em formações rochosas subterrâneas e o passo a passo é feito da seguinte maneira. Primeiro há uma perfuração de um poço, depois a injeção de água, areia e produtos químicos a alta pressão para fraturar a rocha. No seguinte momento é feita uma extração de gás e óleo que estavam nessas rochas pelo próprio poço revestido de aço e cimento.
Assim, são vários elementos expostos ao meio ambiente, contaminando o solo e o ar também. Outras consequências a gente vai explicar daqui a pouco. O importante é que no Brasil não há registro dessa prática e, ao mesmo tempo, avança no legislativo a proibição prévia em alguns estados do país. Segundo ativistas, a estratégia é atuar localmente para proibir o fracking nessas regiões mais visadas. Quem vai explicar melhor o que é isso e como está acontecendo é o nosso correspondente em Brasília, Alex Mirkan. Considerada a técnica de exploração de gás natural e petróleo mais nociva que existe, o fraturamento hidráulico ou fracking ainda não é realizado no Brasil. E o estado do Mato Grosso está mais perto de proibir oficialmente atividades subterrâneas como essa que possam poluir o lençol freático. Aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 12 de junho, a proibição aguarda apenas sanção do governador Mauro Mendes, do União Brasil. O Legislativo baiano também está analisando a matéria, repetindo decisões já tomadas por Paraná e Santa Catarina, um movimento anti-fracking que une ativistas ambientais, segmentos diversos da sociedade e poderosos setores econômicos. Ilan Zugman, diretor para a América Latina da ONG Internacional 350.org, comenta. No estado do Mato Grosso, as articulações mais fortes realmente vêm sendo feitas com o agronegócio, que tem esse interesse aí, principalmente pela questão da contaminação, das fontes hídricas, possível contaminação dos alimentos. O agronegócio, ele tem, claro, seu papel importante, né? Tem muita força no cenário nacional, a gente sabe disso, mas a gente prefere não ter esse vínculo por ser também o setor que mais contribui com as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Para Juliano Araújo, diretor do Instituto Araiara e membro da coalizão Não Fracking Brasil, a população entende os riscos. No caso do Mato Grosso, o desenho ele se dá na questão do risco de terem as suas licenças sanitárias europeias e também asiáticas da proibição de importação da soja ou de outro tipo de proteína da região. Esse é um aspecto. O governador também tem essa análise em relação ao balanço de emissões e de apresentar isso, por exemplo, na COP desse ano, como uma decisão do Estado de reduzir as suas emissões. Muito difundido nos Estados Unidos e presente em países como México e Argentina, o fraturamento hidráulico é uma técnica que provoca a ruptura das rochas subterrâneas para extrair o gás ou o óleo de xisto. Em áreas onde esses elementos são mapeados, o solo é perfurado a grandes profundidades. Canos são instalados e passam a despejar um volume monumental de água, misturada com mais de 600 elementos químicos e areia. Zungman esclarece. Só que ao puxar o gás, também volta os químicos, também volta a água e todos esses produtos se espalham aí pela região. Não tem tratamento, os fluidos do fracking, eles ficam muitas vezes armazenados em piscinas, sujeitos à evaporação, à contaminação do solo. Então, por isso, fracking é considerado uma das técnicas mais devastadoras. Além dos problemas com a qualidade da água, os poços de fracking também contaminam o ar e o solo, causando riscos extremos à saúde e afetando outras atividades produtivas. As consequências devastadoras em locais onde o fracking é praticado, como a região de Vaca Muerta, na Argentina, também ajudaram a ligar o sinal de alerta em outros estados brasileiros ricos em gás xisto, como a Bahia, o Maranhão e o Piauí. Jorge Sola, deputado federal pelo PT baiano, conta sobre a mobilização em curso. No caso da Bahia, como aconteceu no Paraná, as áreas com maior potencial de exploração são aquelas regiões que estão em cima de um grande aquífero. Não é por acaso que a cidade de Alagoinhas se tornou um grande polo de produção de cerveja, refrigerantes, sucos. Nesse local, o risco é ainda maior na região, porque você pode contaminar essas reservas, comprometer a saúde da população, comprometer a economia, empregos. Juliano Araújo aborda evidências. Os resultados econômicos sobre os municípios que exploram, os índices de IDH, são baixíssimos. A infraestrutura do retorno, por exemplo, de infraestrutura de hospitais, escolas, saneamento básico e renda para as populações, me lembram bem aqueles 80 mil de empobrecidos que estão em Macaé, que já foi um dia a capital do pré-sal. Os compromissos ambientais do governo, dentro e fora do país, deixam o tema mais sensível. Ainda não há legislação sobre fracking no Brasil, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já se disse favorável a estudos sobre o método. Seu ministério ainda mantém aberto um edital para viabilizar testes de fracking, lançado no fim do governo Bolsonaro, duramente criticado por ativistas e que tem o interesse da maior empresa de gás natural do país. Ilan Zungman aponta. O Maranhão e o Amazonas são os estados onde a Eneva tem
muitas operações, tem áreas onde a própria Eneva já falou que gostaria de testar o fracking. Se olhar as contribuições para o edital do Poço Transparente, né, a consulta pública ficou aberta por algum tempo, a Eneva foi uma das empresas que mais deu contribuições, tentando deixar ainda mais flexível e com menos restrições o teste, mas até o momento ainda não avançou, e eu acredito que muito isso se deve à pressão da sociedade civil. Contra o fracking também pesa o fato de o Brasil ter enorme potencial para fazer uma transição energética eficiente antes do resto do mundo. Além de reservas de gás convencional e do pré-sal, operadas com técnicas relativamente menos nocivas, há ainda margem para explorar outras fontes, mas é preciso fazer escolhas claras, conforme destaca Araújo. O Brasil não pode ser bipolar nas suas posições, tampouco o governo Lula, que é o quê? Estou protegendo a Amazônia, estou reduzindo o desmatamento e queimada, mas eu quero que se explore petróleo e gás na bacia amazônica. E daí a gente tem um resultado oficial. No leilão do ano passado, foram oferecidos blocos em cima de territórios indígenas, quilombolas e unidades de conservação como a RPPNs. Zungmann reforça. O Brasil tem esse super potencial para energias renováveis, mas no momento é um país que está estimulando todas as fontes de energia, tanto renováveis como fósseis. O país precisa definir qual vai ser a sua política realmente energética e definir se realmente vai seguir o que foi decidido na última COP, que é transicionar dos combustíveis fósseis, sair dos combustíveis fósseis, mas para isso a gente precisa de uma linha do tempo, precisa de prazos, precisa de um plano concreto, que hoje o Brasil não tem. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Bem complicada essa prática de fracking, né? As possíveis consequências dela para o meio ambiente são contaminações da água e consumo excessivo desse recurso natural. Além disso, emissões de gases do efeito estufa, poluições do ar e indução de terremotos. O Brasil precisa de uma revolução no uso do solo para frear os impactos climáticos na saúde. Essa afirmação está no relatório anual que observa globalmente os impactos das mudanças climáticas na saúde. O documento em questão é o Lancet Countdown, bem estrangeiro o programa de hoje, né? Mas a gente vai falar bastante coisas que estão acontecendo no Brasil. Essa é uma publicação internacional que monitora as ações de países para frear os impactos da devastação ambiental na população. Ele também avalia o cumprimento dos compromissos feitos pelos governos no Acordo de Paris. Em conversa no podcast Repórter SUS, Guilherme Franco Neto, da Fiocruz, comentou a publicação. Ele afirma que o aquecimento global atinge todas as dinâmicas do planeta e a humanidade precisa de adaptações nesse cenário. E a Terra está mais quente. Objetivamente falando, nós estamos aí ultrapassando 1,5 graus do limite esperado para uma situação, vamos dizer assim, de controle, de conforto, vamos dizer assim, do manejo dessa situação da mudança do clima. E essa alteração, esse aquecimento global chamado, ele afeta todos os componentes da vida humana. Não apenas a saúde, mas toda a dinâmica de todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. E nós temos que fazer adaptações e arranjos capazes de fazer com que a gente sobreviva a essa situação. As mudanças climáticas são consideradas a maior ameaça à saúde da atualidade. No Brasil, elas estão diretamente ligadas aos modos de produção de alimentos e de commodities. A conta para chegar a essa conclusão é simples e direta. É que 74% das emissões de gases em território nacional estão ligadas à agropecuária e às mudanças no uso do solo. Em 2022, mais de 95% do desmatamento foi causado só pela agropecuária. E de acordo com esse relatório, o consumo excessivo de carne e produtos lácteos pode causar doenças e mortes prematuras. Essas duas perspectivas complementares destacam o duplo impacto negativo dos sistemas alimentares. Outra consequência visível das mudanças climáticas são os grandes desastres, como secas e enchentes, por exemplo. São extremos meteorológicos que trazem consequências profundas na saúde e no bem-estar da população,
O cenário inclui destruição de moradias, meios de subsistência, serviços e direitos essenciais, como lembra Guilherme Neto. Um afetamento de centenas de milhares de pessoas, né, que tem todo o seu sistema de vida completamente alterado, seja por acesso de uma alimentação razoável, por acesso dificultado à água de consumo humano, e vários outros aspectos relacionados a danos, né, relacionados aos desastres, e também o agravamento das doenças crônicas degenerativas, né? Falando também nisso do aumento da área de influência de doenças como, por exemplo, o dengue, que não é uma doença originalmente prevalente no Rio Grande do Sul e agora está havendo transmissão de dengue durante esse fenômeno que lá se passa. Então, a reação da área da saúde, agora inclusive com um envolvimento bem mais direto da Organização Mundial da Saúde, a partir da COP que ocorreu o ano passado em Dubai, em que nós tivemos a entrada da saúde enquanto um elemento central na estruturação das ações de combate à mudança do clima. Bom, para frear esses processos, o relatório aponta a necessidade de iniciativas governamentais amplas e integradas, de acordo com o documento, que garantam acesso equitativo a alimentos saudáveis com produção de baixa emissão de carbono. A publicação também defende um alinhamento das práticas agrícolas com metas de redução de emissões. O relatório destaca a necessidade de políticas públicas que integrem sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis com parte da ação climática. Na conversa com o podcast, Guilherme Franco Neto apontou o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, como um trunfo que precisa ser utilizado frente ao avanço desse cenário. Nós temos no Brasil uma oportunidade extraordinária que precisa ser aproveitada, que é a existência do SUS. Pouquíssimos países têm um sistema de saúde como o nosso. Ele é sistêmico, estruturado, ele tem todos os níveis interfederativos envolvidos, tem um forte envolvimento da sociedade no seu planejamento, na formulação de políticas, no acompanhamento, na gestão. E o que nós precisamos, essencialmente, no Brasil, é fazer com que essa política pública tão bem sucedida, ela consiga se tornar resiliente à mudança do clima. Infelizmente, nós não temos como impedir os efeitos da mudança do clima no nosso país. As previsões são previsões muito delicadas, inclusive com um aumento absurdo de ondas de calor, além das intempéries que ocorrem, né, como ocorreu agora no Rio Grande do Sul, e isso vai ser uma constante entre nós. O pesquisador Carlos Nobre, que é um dos maiores meteorologistas que atua na área de mudança do clima, ele está construindo cenários que mostram que nós, a nossa geração, vai viver aí até 20 e poucas ondas de calor ao longo da vida. As próximas gerações, as que vão chegar ao década de 2050 e por aí, a previsão é de que elas tenham em torno de 50 ondas de calor ao longo da sua vida. Isso é um esforço e um desgaste para a vida e para a qualidade de vida das pessoas muito grande. Então nós temos que ter a força de trabalho do SUS capacitada para poder atuar em cima desses fenômenos em tempo oportuno, fazer com que os gestores do SUS tenham um profundo envolvimento no processo de planejamento, considerando esse cenário de mudança do clima, que existe uma imprevisibilidade, mas existe também uma previsibilidade que precisa ser levada em consideração, tendo em vista que algumas localidades do Brasil já está antevisto, e que até 2050, 2070, nós teremos até 5 graus a mais de temperatura, especialmente ali o centro-oeste. Então, isso daí gera uma demanda do esforço do sistema de saúde muito grande, né? Além do que, nós temos a capacidade, a partir do olhar da saúde, fazer alianças com outras políticas públicas, especialmente a política ambiental, para que a gente possa fazer com que os efeitos da mudança do clima possam ser minimizados. Por exemplo, se nós tivermos grandes projetos robustos de fazer com que a gente tenha, de fato, o reflorestamento, o fortalecimento da política de parques a nível das cidades brasileiras, das grandes capitais, isso são elementos que parecem ser menores, mas eles são de uma importância muito grande, porque você tem realidades aqui no Brasil em que você
atravessa de uma rua que é arborizada para outra rua que não é arborizada, a diferença de temperatura às vezes é de 3, 4 graus. Então tudo isso tem que ser construído, eu diria assim, de uma maneira planejada, organizada e com um profundo envolvimento da sociedade. E nesse aspecto há uma questão muito relevante que precisa ser levada em consideração. A distribuição das consequências da mudança do clima não é igual na população. Mais uma vez, enquanto uma tônica muito relevante, os grupos mais vulnerabilizados e mais fragilizados socialmente serão aqueles que irão mais sofrer as consequências da mudança do clima. E aqui, como você sabe, a gente pincelou apenas alguns trechos do podcast, mas a dica é ouvir a edição completa. Para isso, vale entrar lá em radiobrasildefato.com.br que você confere todas as edições do Repórter SUS. Lembrando também que essa é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. A apresentação é feita pela jornalista Nara Lacerda, nossa colega aqui do Brasil de Fato, e também Juliana Passos. Nessa semana, o governo federal lançou o maior plano safra da história. Foram destinados mais de 400 bilhões de reais para grandes e médios produtores. Já o Plano Safra da Agricultura Familiar oferece 76 bilhões de reais de créditos e juros mais baixos, isso para a agricultura familiar. Além disso, lembramos mais uma vez que o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica ficou de fora dos anúncios. Paulo Petersen, integrante do núcleo executivo da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, analisou esse cenário. Ele comentou a desproporção dos valores do Central do Brasil de ontem, o programa de parceria do Brasil de Fato com a TVT. Quem conduziu essa conversa foi a apresentadora Luana Ibelli. Esses valores, eles de fato são desiguais, desproporcionais, mas eles se tornam ainda mais desproporcionais se nós analisarmos o quanto de recursos dos planos safra são destinados à produção de commodities, que são, a gente pode entender que são mercadorias que transitam nos mercados internacionais, matéria-prima para a indústria, para a produção de ração ou para o que vai para a agroindústria, como soja, milho, e a proporção que vai para a alimentação básica da população. Nesse caso, uma boa parte dos recursos destinados à agricultura familiar também são orientados à produção de commodities. Então, essa desproporção é ainda maior e, na verdade, a conta que a gente deveria fazer é exatamente essa: qual é a destinação de recursos para a produção de alimentos e para a produção de commodities. Eu acho que é uma análise que é importante de ser feita, porque uma parte importante da agricultura familiar vem sendo orientada a produzir commodities e não produzir alimentos, e esse é um dos grandes problemas. A gente vem entendendo que o governo federal vem fazendo um esforço de priorizar a produção alimentar, mas a gente teria a expectativa que nesse plano safra um recurso maior fosse orientado, destinado não só de crédito, mas um conjunto de políticas públicas, inclusive de compras institucionais, de favorecimento de preços mínimos para a alimentação básica, que é um dos grandes problemas sociais que a gente enfrenta, não só o problema da fome, como o problema da má alimentação por conta do consumo de alimentos ultraprocessados. Paulo Petersen também comentou o adiamento do PLANAPO, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O anúncio seria feito na quarta-feira passada, mas algumas questões ainda estão sendo resolvidas. O plano de agroecologia, ele seria lançado também junto com o plano da safra da agricultura familiar. Houve ainda um conjunto pequeno de iniciativas que não houve acordo ainda. Esse plano é um plano que articula um conjunto de ministérios, mas talvez eu poderia dizer que o fator que de fato inviabilizou foi a não concordância do Ministério da Agricultura com relação à incorporação de um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é uma proposta construída pela sociedade civil e por vários ministérios já há muitos anos. Essa proposta é uma proposta de redução que significa que todos os produtores, seja a agricultura familiar, seja a agricultura empresarial, ela tem interesse na redução do uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxico, além do custo financeiro para os agricultores, e esse custo não é insignificante, ele tem uma série de problemas também relacionados à contaminação ambiental, à questão da saúde, que nós sabemos. Então, a inflexibilidade do Ministério da Agricultura foi o que
impediu que essa iniciativa do Pronara fosse incorporada no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e por isso o plano não foi lançado ainda. A ideia é que ele seja lançado no dia 16 de julho, durante a plenária da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O integrante da ANA também falou sobre as mobilizações dos movimentos populares e diálogo com o governo nesse sentido. Existe diálogo, o governo federal ele está empenhado, está construindo também um plano nacional de abastecimento alimentar. Essa foi uma grande conquista a partir do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Existem avanços, quer dizer, ontem mesmo no Plano Safra, algumas inovações importantes nesse sentido, com o entendimento de que se nós queremos de fato enfrentar esses problemas estruturais, nós precisamos voltar a produzir alimentos. O Brasil hoje importa alimentos básicos, alimentos que nós produzimos, não tínhamos nenhuma necessidade de estar importando. O caso do arroz é um caso emblemático. Uma das medidas, inclusive, lançadas no Plano Safra foi um programa para voltar à produção de arroz em regiões que deixaram de produzir. Hoje, a maior parte do arroz brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul. Houve uma grande concentração da produção. Isso significa, quer dizer, que nesse contexto de mudanças climáticas a gente se torna muito vulnerável, como a gente está assistindo. Então, regiões que antes produziam arroz deixaram de produzir arroz, por exemplo, para produzir soja. Isso por indução também de políticas públicas. Então, existem iniciativas de reverter esse quadro. Aqui no Bem Viver, você sabe, no Brasil de fato como um todo, a gente vai permanecer de olho nessa questão do Planapo e aguardar para o dia 16 para ver esse anúncio de fato. A gente torce que as propostas de um país mais agroecológico avancem diante das estruturas dominantes do poder político e econômico do país. O papo agora é sobre a previsão dos países dos BRICS abandonarem a utilização do dólar americano em suas relações. A desdolarização abre oportunidade para nações que sofrem sanções comerciais dos Estados Unidos, como é o caso de Cuba. A ilha caribenha já manifestou interesse em integrar os BRICS, hoje composto por 10 membros. Após as guerras mundiais, a moeda estadunidense passou a servir de reserva e de transações internacionais. Dessa forma, traz consequências muito além do aspecto econômico na geopolítica mundial. A gente vai entender mais detalhes dessa situação com o nosso repórter Afonso Bezerra. Durante os próximos anos, os BRICS prevêem abandonar a utilização do dólar americano como moeda de troca. Um mundo menos regido pelo sistema financeiro imposto pelo dólar poderia constituir uma enorme oportunidade para os países que sofrem as sanções econômicas dos Estados Unidos, como é o caso de Cuba, que sofre com um bloqueio há mais de 60 anos. Lourdes Maria Regueiro, co-coordenadora do grupo de trabalho da Claxo sobre a China, fala sobre a tendência da desdolarização. Os Estados Unidos e a União Europeia têm generalizado medidas coercivas como instrumento de política externa. Esta é uma faca de dois gumes, é um bumerangue. Jack Lew, que foi secretário do Tesouro durante o governo de Obama em 2016, advertiu que o uso de restrições à utilização do dólar como instrumento de política externa poderiam levar muitos países a considerar o abandono do dólar na medida de suas possibilidades e, logicamente, dos produtos que comercializam. Não se trata apenas de uma decisão política que os poderia levar a afastarem-se do sistema e a fragilizá-los. E penso que isso é o que está acontecendo hoje. Hoje, por exemplo, as importações russas em yuan cresceram extraordinariamente de 5% a 20% de 2021 a 2022. E também no comércio com terceiros, essas importações utilizando as moedas do BRICS cresceram. Desde o início da Revolução, Cuba tem mantido uma política de defesa da autodeterminação e do respeito pelos povos. Foi um dos impulsionadores do movimento dos não alinhados e é atualmente um dos países mais ativos do G77 mais China, um fórum internacional de países do sul global que reúne 80% da população do mundo. Recentemente, em consonância com a sua ação no sul global, Cuba manifestou seu interesse em aderir ao BRICS. Lourdes Maria Regueiro comenta esse movimento. O BRICS tem uma particularidade nessa construção de um mundo multipolar, que é o fato de não serem um grupo expressamente concebido contra o sistema.
mas defendem, de fato, novas regras que permitem uma maior capacidade de negociação do Sul frente a uma ordem que é desenhada à imagem e semelhança dos interesses das potências históricas do Norte global. Este grupo está propondo novas formas de inserção internacional que não passam pelos mecanismos desenhados pelo Norte global. As relações de décadas de Cuba com a Rússia são apontadas por especialistas como um elemento importante para uma possível entrada de Cuba no BRICS. Mário Antônio Padilha, professor de Relações Internacionais, dá mais detalhes do contexto dessa parceria. Pela história de Cuba, Cuba poderia ser um facilitador para os países da América Latina e do Caribe, porque as nossas relações remontam a um tempo de união das repúblicas socialistas soviéticas e foram mais tarde reforçadas com a Federação Russa depois de Vladimir Putin ter assumido a presidência. Então, basicamente, no século XXI, os laços começaram a ser reforçados e os laços históricos que também estavam a ser reforçados começaram a ser recordados, sejam eles diplomáticos, políticos, militares, científicos, que permitiram também o intercâmbio entre os nossos povos, e isso é muito importante. Mas também devemos considerar a participação do nosso país em alguns fóruns importantes, como o Fórum de São Petersburgo, a reunião do BRICS e a União Econômica Asiática. Ou seja, são exemplos que podem ser apresentados para a América Latina e para o Caribe do rumo que Cuba está tomando com a Rússia, porque a Rússia desempenha, em tudo que foi mencionado, um papel fundamental. Em tudo isso que é mencionado, foi um papel fundamental. No atual contexto de guerra comercial, os Estados Unidos apontam como perigosas as relações da América Latina e do Caribe com a China e a Rússia. No entanto, Cuba afirma que esta posição é apenas propaganda e que é necessário que os países do Sul diversifiquem as suas relações. Marcos Antônio Padilha comenta essa posição. Quantas bases militares tem os Estados Unidos no mundo? Quantas bases militares tem os Estados Unidos no mundo? Quantas tem a Rússia na América Latina? Quantas tem a China na América Latina ou no Caribe, não sei. Podem ter um acordo sobre o desenvolvimento de alguma coisa, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático e também do ponto de vista econômico. Mas um exemplo disso é o número de bases militares dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe. Aqui temos um exemplo que é diametralmente oposto à posição de um e à posição do outro. A posição de um e a posição do outro. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, Afonso Bezerra. Um exemplo de como o dólar é inseparável da política está nas críticas feitas por Lula nessa semana contra o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Ao se registrar a maior alta do dólar em 2 anos e meio no país, Lula atribuiu o valor da moeda a um jogo de interesse especulativo contra o real, a moeda brasileira. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Sociedade em Salvador, na Bahia. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa aqui na Rádio Brasil de Fato, pela internet para o mundo inteiro. A gente chega junto. Um pouquinho depois, à 1 da tarde, você confere o nosso programa na nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso aqui em São Paulo. Lembrando também que o nosso programa fica salvo no nosso site e você pode ouvir a hora que você quiser na sua plataforma preferida de podcast. Agora a gente fala sobre a 12ª edição do Julho das Pretas, que está com uma agenda coletiva com mais de 500 atividades de todo o país. A edição desse ano conta com a participação de cerca de 250 organizações em 23 estados. O Julho das Pretas começou como uma ação coletiva local, puxado pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra, na Bahia, isso em 2013.
Com o tempo, a ação cresceu, tomou o Nordeste e o Brasil, e hoje se consolida como uma das maiores agendas políticas feministas da América Latina. Vamos saber mais sobre a 12ª edição do Júlio das Pretas na reportagem do Brasil de Fato. As atividades da 12ª edição do evento Júlio das Pretas já estão ocorrendo em diversas partes do país. Criado pelo ODARA, o Instituto Mulher Negra, em 2013, a iniciativa busca uma incidência política e social das mulheres negras no Brasil. Neste ano, o evento conta com 533 atividades que serão realizadas por mais de 250 organizações em 23 estados. Com o tema Reparação e Bem Viver, o Júlio das Pretas abre o caminho para a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e o Bem Viver, que ocorrerá em novembro de 2025 em Brasília e que pretende reunir 1 milhão de mulheres negras em marcha na capital federal. Durante este mês, a agenda coletiva do Júlio das Pretas apresenta encontros, seminários, oficinas, atos, manifestações e debates em espaços públicos, além de organizações e coletivos nas capitais e no interior. A agenda completa está disponível para download no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br, na versão online dessa reportagem. Nascido de uma iniciativa local do Instituto para demarcar as lutas em torno do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha, o Júlio das Pretas ampliou a incidência para outras cidades do Nordeste e depois para outros estados. Agora, chega também a outros países. Atualmente, o evento é mobilizado pela AMNB, que é a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, além da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e Rede Fulanas, Negras da Amazônia Brasileira. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, na Bahia. Locução, Douglas Matos. This house, burn it blue. Ao ouvir essa voz, eu imagino que muita gente ficou na dúvida, será que é o Caetano Veloso? Sim, mas é ele mesmo. Não é pra menos essa dúvida porque ele não tá cantando em português, que é como a gente mais conhece o Caetano, né? Mas vamos explicar, por que isso? O cantor brasileiro fez um duo com a cantora mexicana Lily Downs, e o motivo é muito especial, homenagear a artista Frida Kahlo. Amanhã, dia 6 de julho, se completam 117 anos do nascimento dessa revolucionária que é referência na arte, mas no mundo da política como um todo. A gente tem que muito celebrar a presença de Frida Kahlo. Da cultura popular do México, ela nos carrega o mundo com expressões da política, da história, da filosofia e muito mais. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Burn this night, black and blue, so cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn. A música Burn It Blue, interpretada por Caetano Veloso e Lily Downs, é cheia de metáforas e simbolismos. Elas parecem, digamos, uma pintura imaginária sobre a vida da pintora.
A letra começa com a imagem de uma casa sendo queimada, associada aos sentimentos de perda. Depois temos a imagem do céu noturno florescendo com fogo, a cama em chamas, tudo como uma transformação e libertação. Há também a representação de uma mulher que pode abrir suas asas intactas e voar livre. With the swallows, fly one with the wind. Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar, y es un pájaro a volar en la noche que se incendió. E com essa linda e justíssima homenagem, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã pela Rádio Brasil de Fato, e a partir da 1 da tarde aqui em São Paulo a gente chega junto pela RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Bom final de semana, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.